A Rússia acusa a OTAN de se expandir para o leste europeu. E a OTAN, ela acusa a Rússia de se expandir para a parte ocidental. Tudo tem a OTAN no meio, né? E OTAN, leia-se aí também Estados Unidos. Bom, gente, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo na atualidade, que é o conflito aí entre Rússia e Ucrânia. O que a gente está vendo nos jornais a todo momento. E esse vídeo, ele está sendo gravado dia 25 de fevereiro. Ou seja, ao final dessa gravação, amanhã, depois, na hora que você tiver, de repente, for assistir esse vídeo, as notícias já vão estar diferentes e tal. Não, claro, a essência, não a história, nada disso, né? Os motivos, nada disso. Mas as notícias, né, a gente pode ter alguma coisa já diferente em relação, né, a algumas coisas que eu vou colocar aqui. Mas também, né, os movimentos que estão sendo realizados nesse conflito, você vai encontrar aqui nesse vídeo, tá certo? Então, vem comigo, porque, ó, é tempo de geografia. Venha, gente! Bom, pessoal, para a gente entender esse conflito, né, que está acontecendo aí na atualidade, que está acontecendo nesse exato momento, eu vou trazer aqui alguns pontos de análise, né, para a gente. Vou trazer um pouquinho da história, trazer os principais atores nesse cenário, né, algumas características da Rússia, características da Ucrânia, tá certo? Trazer aqui o posicionamento de alguns países, né, países, instituições, enfim, contra ou a favor, o posicionamento realmente desse conflito perante a sociedade aí de modo geral, né, a sociedade ocidental, melhor dizendo, trazer aqui, claro, os motivos que levam a esse conflito, né, quais motivos, quais motivações, quais agentes estão por trás disso tudo, ou pela frente mesmo, né? E Rússia e Ucrânia, gente, eles têm o mesmo berço, que é o Rievan Rus, né? Que foi aí foi considerado o primeiro estado eslavo. Rus, né? R-U-S, esse nomezinho significa povo. E esse povo, esses primeiros povos, esse primeiro estado, ele é formado por comerciantes que saíram do Mar Báltico, na Escandinávia, atravessaram a Europa Oriental e se fixaram nas chamadas terras férteis. E essas terras férteis, hoje, a gente conhece como Ucrânia, tá certo? Alguns nomes, gente, são importantes da gente colocar aqui, porque são os nomes que a gente está ouvindo toda hora e tal. Bom, Donbass é uma província, e nessa província a gente tem as regiões de Lugansk e Donetsk. Essas regiões são até uma dessas, né? Donetsk é conhecida na questão de futebol e tal. Essas duas regiões, elas são regiões separatistas com movimentos pró-Rússia e foram reconhecidas pelo governo russo como áreas independentes. Esse reconhecimento assinado, tal, em documento pelo Vladimir Putin, esse reconhecimento ele ampliou as tensões ali naquela área. E após esse reconhecimento, a gente teve aí a invasão, vamos dizer, da Rússia nessas áreas, não somente nessas áreas, mas por várias áreas, vários flancos, vamos dizer assim, do território ucraniano, que a gente vai ver daqui a pouco, né? A forma com que essa invasão ela se deu, tá certo? Outro nome que é importante a gente colocar aqui é o nome Volodymyr Zelensky. Esse nome é o nome do presidente da Ucrânia. Gente, e pasme, olha só, o presidente da Ucrânia, ele, antes de ser presidente, ele era um humorista. Vocês acreditam nisso? Ele era um humorista e ele foi protagonista, ele foi diretor, roteirista, enfim, foi tudo, de uma série chamada Servo do Povo. Nessa série, ele como protagonista e tal, era um personagem que era insatisfeito com o governo, era um ator insatisfeito com o governo e que se candidatou a presidente. Olha só, né? A vida imitando a arte aí nesse caso, né? A arte imitando a vida, enfim. Então, ele era um humorista e que em 2009 ele foi eleito presidente da Ucrânia, ok? E um outro nome, né, que não sai da boca do povo, que é o próprio Vladimir Putin, né, que ele é um ex-agente da KGB
que era a agência, né, de espionagem da União Soviética lá no período da Guerra Fria. Vladimir Putin, ele está no poder desde os anos 2000 e depois aí de várias mexidas, vamos dizer assim, na Constituição e tal, ele pode ficar no poder até 2036, né? Então é um período aí um tanto quanto longo, né? Em 2014, Putin ele volta com um discurso do Império Russo, né? Ele traz uma nostalgia, ele traz esse discurso após a anexação da Crimeia, né? Que foi exatamente em 2014. Esses são os principais nomes que a gente tem aí nesse contexto. Claro, tem o nome da OTAN também, aparece muito Estados Unidos, né? Os outros países aí, os outros países da parte ocidental da Europa, né? Sobre a OTAN, eu já fiz um vídeo aqui, tá nesse canal, e eu vou deixar o card aqui em cima para vocês clicarem e saberem mais sobre a OTAN, tá certo? Eu não vou detalhar muito sobre o que é a OTAN, como que ela foi criada e tal nesse vídeo aqui, porque já tem um sobre isso. Então, dá uma pausa aqui, clica lá, vê o que é a OTAN, sobre ela, e depois volta aqui para você conseguir compreender melhor a totalidade aí desse conflito, né? Totalidade entre aspas, né? Que a gente não vai conseguir compreender essa totalidade porque é um negócio que está em execução, né? Que está acontecendo. Bom, e aí agora eu vou colocar aqui para vocês alguns dos principais motivos desse conflito. Bom, a gente precisa voltar um pouquinho, lá no período da Guerra Fria, no final dela. Em 1991, a gente tem o fim da União Soviética. E nesse período, como vocês vão ver no vídeo sobre a OTAN ela não deixou de existir, né? A OTAN ela continua existindo como existe até hoje. E nesse período foi feito um tratado, um acordo, mas foi um acordo de boca, né? Não teve nada assinado, coisa assim, mas foi uma promessa que a OTAN não iria se aproximar dos países do leste europeu, né? Assim como também a Rússia não iria se aproximar, não iria ultrapassar esses limites do leste europeu. E aí, então, não foi isso que aconteceu, né? Tem países do leste europeu que fazem parte da OTAN, como a Letônia, Lituânia, Estônia, que faziam parte da União Soviética. E quando a União Soviética ela se desfez, surgiram esses países e hoje eles integram a OTAN. E isso a Rússia encara como uma quebra de uma promessa, né? Então a Rússia ela diz, olha, a gente não apoia, a gente não quer essa aproximação da OTAN aqui no entorno do nosso território, aqui no entorno da Rússia. E aí, mas por que o conflito? A OTAN e a Ucrânia, eu já ia falar União Soviética, gente. A OTAN e a Ucrânia, elas estavam meio que flertando, né? O presidente da Ucrânia entrou em contato aí com o presidente do Reino Unido, o presidente da França, da Alemanha, porque ela queria entrar para a OTAN. A Ucrânia, volta e meia, ela era atacada, ela recebia ataques russos também, e ela queria entrar na OTAN como uma forma de proteção. Mas um dos critérios para se entrar na OTAN é que o país que fosse entrar o candidato não pode estar em conflito, né? Então isso aí já é um ponto muito importante no entendimento do que a gente tem hoje. Se hoje, por exemplo, falasse assim, a Ucrânia hoje vai entrar na OTAN, não poderia. Por quê? Porque se entrasse, iria quebrar o próprio estatuto da OTAN, que diz que um país em conflito não pode entrar. Entende? Então, a principal causa desse conflito é a questão da aproximação da OTAN ao território russo através da Ucrânia. E isso, claro, foi visto aí por Vladimir Putin, como uma ameaça, tá certo? Outro ponto também que traz o interesse de Vladimir Putin na questão ali da Ucrânia é que, além da Crimeia, que em 2014 a Crimeia já foi anexada pela Rússia ao seu território, um ponto que é importante aqui é que a Rússia ela não tem saída para mar quente, né? Agora tem por causa da Crimeia, vamos dizer assim, mas ela não tem saída para o mar quente. A Rússia é o maior país do mundo, né, quase o dobro do tamanho do Brasil, mas
o seu litoral, ele quase que fica congelado a maior parte, quase não, ele fica congelado a maior parte do ano. Então, não tem como estabelecer ali portos, entrada e saída de materiais e tal, por ali. Então, o comércio através dos portos, o comércio portuário, ele não acaba sendo favorecido. E a Rússia, ela necessita de uma saída para o mar quente, ou seja, um mar que não congela. E essa saída para o mar quente passa pela Ucrânia. A gente vai ver um mapinha aqui em cima mostrando essa localização, como a Ucrânia, ela é vista, aquela região ali, ela é vista como uma área estratégica, tá certo? Então, a Rússia precisa de uma saída para o mar quente, que vai passar ali, né, pelo Mar Negro, que vai sair no Mar Mediterrâneo, que depois vai sair no Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar. Ok, gente? Outro ponto, minha gente, que é importante da gente compreender ali na Ucrânia, no leste ucraniano, nas províncias, na região de Donbás e tal, aquela área ali é uma área de forte identificação étnico-racial, cultural em relação à Rússia. Aquela área ali, a gente tem a maior parte da população ali é uma população russa ou de origem russa, que se identifica com a cultura e com o idioma russo. Então, aquele leste ucraniano, a gente tem a língua, vamos dizer assim, daquela região, o idioma falado naquela área é o russo. Então, minha gente, eles se identificam muito mais com Vladimir Putin, eles se identificam muito mais com a Rússia do que com a própria Ucrânia. É importante destacar aqui que a Ucrânia é o maior país totalmente dentro do continente europeu, né? A Rússia é o maior país do mundo e tal, mas a Rússia é uma parte da Ásia, uma parte da Europa, e o maior país totalmente europeu é a Ucrânia. A população total da Ucrânia é a população de 44 milhões de pessoas. Dessas 44 milhões de pessoas, 8 milhões são russos e 20 milhões de pessoas ucranianas têm a visão russa. Ou são descendentes de russos, ou têm realmente uma aproximação maior com a ideologia, com as práticas de governo russas. Então, é um país que é dividido. As eleições lá, elas são eleições divididas. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a gente vê na televisão noticiários e tal, e é quase sempre com uma visão muito ocidentalizada, né? Que não traz muitas vezes essa perspectiva de uma Ucrânia dividida. Isso é muito importante a gente trazer aqui. Claro, com isso eu não estou passando pano para ninguém, em hipótese nenhuma, né? Até porque na geopolítica não tem mocinho em história nenhuma, né? Em lugar nenhum. Mas é importante a gente analisar as diferentes vertentes, as diferentes vertentes realmente desse conflito, para que a gente possa compreender um pouco melhor quais as motivações de cada lado, mas sem passar pano para ninguém, né? A gente também tem que destacar que esse tipo de movimento realizado pela Rússia não é algo novo. Em 2008, a gente já teve um movimento semelhante a esse na Geórgia, que queria se aproximar da OTAN, e a Rússia, ela com quase que as mesmas justificativas de hoje, né? Claro, não utilizando a questão histórica, enfim, mas utilizando a justificativa de aproximação da OTAN na região ali do leste europeu, a Rússia ela teve movimentos muito semelhantes. Se a gente olhar no mapa da Geórgia, a gente vai ver áreas ali que são consideradas separatistas. Áreas essas que hoje são, dentro daquele contexto, né, são vistas como independentes, que a Rússia sustenta essas áreas e que a Rússia motivou a independência dessas áreas, assim como está fazendo com a província e a região de Donbás. Então, minha gente, não é algo novo, vamos dizer assim, certo? Nesse ataque em 2008 na Geórgia, se não me engano, a Rússia ela ficou em ataque, né, mandando ataque durante 5 dias. E até hoje a Geórgia não faz parte da OTAN, né? Em 2014, a gente teve a questão da Crimeia. A Crimeia é um ponto interessante porque no período da União Soviética, o Nikita Khrushchev, ele deu a Crimeia para a Ucrânia como uma forma de selar a paz, né? Como um presente. Mas, quando a União Soviética acabou e a Ucrânia decretou a sua independência em agosto de 1991, a Crimeia ficou com a Ucrânia. E isso deixou
o pessoal, vamos dizer assim, bem mordido, né? Porque eles encaravam que a Crimeia era deles, né? Da Rússia. E em 2014, só que esse movimento de 2014 ele estava sendo desenhado desde 2011. Esse movimento de 2014, essa anexação da Crimeia à Rússia, ela foi uma resposta, né? Porque a Ucrânia também estava querendo se aproximar da OTAN, e aí a Rússia, como uma reação a isso, anexa a Crimeia ao seu território. E a Crimeia, assim como a província de Donbass, tem toda uma questão de identificação étnico-racial, toda uma questão de idiomas, cultural, enfim, né, que a Crimeia, a sua população é majoritariamente russa ou descendente de russo, e é uma população que fala russo, tá certo, gente? Então ali a gente também teve essa reação, esse contexto ali em 2014. Depois disso, o período mais tenso que a gente está tendo é o que está acontecendo agora, ok? E entidades, né, representantes governamentais de países da Europa Ocidental falam que esse momento é o momento mais tenso que a Europa está passando desde a Guerra Fria, né? E as ações que a gente está vendo são ações aí que muitas vezes a gente acaba não imaginando que em pleno século XXI a gente vai ter algo desse porte, nesse nível, com esse nível de ameaças que a gente está vendo, ok? O conflito, gente, que a gente está tendo agora era um conflito previsível, mas não era previsível que fosse acontecer agora. Embora a Rússia ela já estava arquitetando, ela já estava construindo ali alianças no entorno do seu território, né? A Rússia ela tem aliança com a China, inclusive construção de gasodutos para vender seu gás natural para a China. Tem ali relações com outros países ali do seu entorno, né? Tá aparecendo em imagem aqui pra gente, tá certo? Então não era algo que se pensaria que fosse acontecer agora, mas já se tinha toda uma estrutura pronta para isso. Esse ataque, né, essa tomada ali, aquela região ucraniana, no leste ucraniano, já estava sendo pensado por Vladimir Putin, há muito tempo, minha gente. Não é nada, tipo, do nada, nada disso, ok? E a gente pensar numa guerra hoje é a gente pensar numa guerra de proporções totalmente diferentes do que foi, por exemplo, uma Segunda Guerra Mundial. Muita gente fala, né, coloca, que o que a gente tem hoje pode ser o prenúncio, pode vir a ser uma Terceira Guerra Mundial, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas é claro, se a gente tiver movimentos que vão levar a isso. Por exemplo, se Estados Unidos manda tropas, exército, né, mão de obra, homens e tal, manda exército para a Ucrânia. E aí, ou se o exército dos Estados Unidos mata um russo ou vice-versa, aí sim a gente tem uma declaração real de Terceira Guerra Mundial, tá certo? Mas é aquilo, né? Como a Ucrânia não faz parte da OTAN, um dos artigos do Estatuto da OTAN é que não se pode enviar tropas. Pode-se mandar ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária, ela vai como armas, dinheiro, suplementos, enfim. Ok, gente? E a gente também hoje pensar em uma guerra é a gente pensar que as duas maiores potências militares do mundo, elas estão armadas até os dentes. A Rússia tem um dos maiores arsenais bélicos nucleares do mundo. Então hoje você ter uma guerra é a gente dizer, pronto, acabou. Porque o uso dessas bombas atômicas, embora os países têm, mas tem para não usar, se torna algo que vai ser muito mais fácil de se ter isso realmente em prática, né? De se ter realmente o uso desse tipo de arma. Ah, Milás, mas você não pode usar, por que tem? Ué, pra isso aqui, eu tenho arma nuclear. Se você me atacar, eu vou atacar arma nuclear em você também. Então vai ser uma destruição de todos os lados possíveis. E ninguém quer isso, sabe? Então, desde que o segundo país desenvolveu uma arma nuclear, a gente não tem mais guerras nesse sentido, né? O primeiro país foi Estados Unidos, né, em 1945, inclusive, né, teve as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e o segundo país foi a União Soviética em 1949. Hoje, as bombas nucleares usadas em Hiroshima e Nagasaki seriam considerados brinquedos
na frente da tecnologia, na frente do que se tem hoje. Ok, minha gente? Não tem como a gente falar sobre esse conflito e a gente não falar da questão econômica, minha gente. Não dá, é impossível. Hoje, a Rússia, ela é a principal fornecedora de gás natural para a Europa, principalmente também para a Alemanha. Mais de 40% do gás natural utilizado na Europa é o gás natural da Rússia. Se a Europa, se as sanções que estiverem sendo realizadas, e de repente a gente vou ter um outro vídeo aqui para falar exatamente sobre essa questão das sanções, deixa aqui nos comentários se você acha isso interessante. Se essas sanções, elas realmente, se os países realmente aceitarem tudo, a Rússia fecha a torneirinha lá do gás natural e a Europa passa frio. Mas frio mesmo, é importante a gente destacar que a Europa está no inverno. Em pleno inverno. E aí o que aquece as casas das pessoas, o que dá energia para as indústrias é o gás natural. Mesmo diante aí de um discurso de energia limpa, energia verde e tal, mas o que sustenta a principal fonte de energia, a segunda principal fonte de energia é o gás natural, né? Que a primeira é o petróleo. Então, essas sanções contra a Rússia vão atingir a Rússia? É lógico. Mas é aquilo, né? A Rússia já está também preparada para essas sanções, que, como eu falei, esses ataques que estão sendo realizados não aconteceram do nada, né? Tudo extremamente bem planejado. Não é, nossa, fez uma sanção contra mim e agora? Oh, meu Deus, oh my God, o que eu faço? Não tem isso, né? Eles são preparados no sentido econômico realmente para esse tipo de sanção, ok? Para diferentes, aliás, tipos de sanções que possam ocorrer. Mas aí, se fazem uma sanção para a Rússia vai, fecha a torneirinha do gás natural, pronto. E a Europa? Fica como? Sabe? O primeiro país lá que fornece gás natural é a Rússia, com mais de 40%. O segundo é a Noruega, que tem cerca de 16%. Ou seja, todo o gás natural que a Europa utiliza, 16% vem da Noruega. Olha a dependência que se construiu em relação ao combustível fóssil altamente poluente e da Rússia ainda por cima, sabe, que é o maior inimigo geopolítico daquela área. Então, talvez não tenha sido uma atitude tão inteligente há uns tempos atrás, né, minha gente? Falando tudo isso, gente, é importante também a gente ter em mente que não tem mocinhos em nenhum momento na geopolítica. A Rússia não é mocinha, a Ucrânia não é mocinha em nenhum momento, Estados Unidos não, menos ainda, não tem a menor condição de colocar Estados Unidos como mocinho ou como salvador da pátria, nesse sentido, né, na questão aí desse conflito. Né? As relações geopolíticas, gente, elas são tratadas a partir de interesses. Então não é um é bom, o outro é mal, mas sim são interesses que são, obviamente, conflituosos. E as relações geopolíticas, para se alcançar os objetivos, né, para se alcançar esses interesses, vai se buscar a qualquer custo, vai se buscar de qualquer forma. E a guerra, a gente sabe, né, as guerras, elas têm claros objetivos políticos. Uma guerra não é só uma guerra, mas é um caminho político, um caminho mais curto para se alcançar aí um objetivo político. Então, não é à toa que a Rússia está ali tomando a província de Donbás, aquelas regiões ali. Não é só por conta da população. Claro, é a população, segundo o discurso do Vladimir Putin, é a população, né, de maioria russa e tal, que não se vê representada pelo atual presidente ucraniano, que é um presidente pró-ocidente. Né? Aquela região separatista já estava sendo atacada por Kiev, que é a capital da Ucrânia, antes disso tudo também, e acaba que a relação com a OTAN desperta aí toda essa dinâmica de conflito ali naquela área. Então não tem um mocinho, não tem um certo, não tem um errado, tem ali interesses que são interesses conflituosos. Tá certo, gente? E olha, assim, tem muito mais coisa que eu poderia tratar com vocês, mas esse vídeo, né, já está imenso e a gente, para tratar outras coisas, a gente pode fazer aqui outros vídeos sobre esse tema, tá certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou, quais ideias que vocês querem aqui para próximos vídeos, tá bom? E a gente tem desdobramentos, tá? A gente não pode dormir no ponto e achar, por exemplo, que a China
tá ali só quietinha ali, só observando. Não, a China tá ali estrategicamente observando, mas a China também ela tá de olho em Taiwan. O conflito China e Taiwan tem proporções também de ser aí uma terceira guerra mundial, porque aí sim a gente vai ter a participação direta dos Estados Unidos em Taiwan, ok? Então é importante a gente ficar também de olho nesse rolê todo ali. E em breve a gente vai ter vídeo aqui sobre essa dinâmica de China e Taiwan e Estados Unidos aqui nesse canal, tá certo? Ó, grande beijo para todos, cuidem-se, assinem o canal, né? Ativem o sininho, deixem aqui os comentários, diz se você gostou, não gostou. E é isso, gente. Tchau, tchau para vocês.